Irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele falecerem. Afirmando a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, os que tivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Verso 18: Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, por favor. Dá alguém o som aqui do teclado, por gentileza. Não sei com quem eu falo, vou olhar para o ponto. Ó, alguém aí dá... É o ponto mágico da televisão, né? Alguém aí dá... né? Só o som do teclado, alguém por gentileza puder ligar. Ah, tá bem. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. Venha, o Rei, o Rei. A trombeta, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Cante mais uma vez, o mais alto que você puder. O Rei, a trombeta, o meu nome a chamar. Sim, o Rei, o Rei, aleluia. Veja bem, arrebatamento é uma doutrina bíblica que consiste na ideia de que Jesus Cristo voltaria no final dos tempos para levar, arrebatar o povo, a igreja dele. O arrebatamento é um evento que sugere o arrancar da igreja ao ressoar a trombeta de Deus. A Bíblia Sagrada diz: ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Funciona mais ou menos assim: quem morreu em Cristo, e só pode morrer em Cristo quem teve Cristo enquanto vivo, quem morreu em Cristo ressuscita primeiro quando a trombeta tocar. Depois, aqueles que estiverem vivos sobem e se encontram com os que ressuscitaram nos ares. Ali haverá um encontro. E depois aqueles que ressuscitaram e os que estavam vivos partem e se encontram com Jesus nas portas do céu.
O que é arrebatamento? A palavra arrebatamento vem da palavra grega harpazo, que significa pegar, levar, tirar, sequestrar, arrancar. Quando nós lemos na Bíblia, seremos arrebatados, o termo sugere que nós seremos arrancados com força. O derivado da palavra é arpax, que quer dizer arrebatador, ou ladrão, sequestrador, é quem leva sem aviso prévio. Por isso que em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5:2, Jesus Cristo é chamado pelo termo de ladrão da noite, ou seja, o arrebatador. Aquele que vai nos levar sem antes avisar. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Agora preste atenção no que eu vou lhe explicar. O arrebatamento e a volta de Jesus, a segunda vinda, não são a mesma coisa. A igreja do Senhor Jesus não deve aguardar a segunda vinda. Inclusive, tem gente aí esperando o aparecimento do anticristo. Eu não estou esperando o anticristo, eu estou esperando o Cristo. O anticristo, ele vai vir depois do arrebatamento. O arrebatamento e a vinda de Jesus são eventos distintos. A volta do Senhor Jesus acontece depois de 7 anos de angústia, tribulação, terceira guerra mundial, acordo de paz, o templo Israel construído, um homem que a Bíblia chama de anticristo é levantado e vai governar o mundo, a marca da besta, a terça parte da população morre. Isso é chamado de a grande tribulação. Portanto, antes da grande tribulação, Jesus Cristo nos chama dos ares. Ele arrebata a sua igreja. E é isso que é chamado de arrebatamento. Vamos ver aqui as diferenças entre a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Cristo, todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então ele aparecerá nos céus e todos os povos da terra verão e se lamentarão. Até mesmo os judeus que o mataram irão se lamentar. Isso fala da sua segunda vinda. Na segunda vinda, Jesus Cristo volta para livrar Israel da extinção e para vingar o sangue dos mártires na terra. Israel na segunda vinda estará sitiado, mais de 200 soldados vindo do norte, provavelmente Rússia, China, Irã, se voltando contra Israel. E agora, antes de Israel ser extinto, numa guerra que a Bíblia chama de Gog e Magog, o Senhor Jesus aparece no céu junto com a igreja. A igreja do Senhor Jesus, de forma geral, genérica, ela passa por fases. A sua primeira fase é a de hoje, a noiva do Cordeiro. Mas depois ela é arrebatada e ela se casa com o Cordeiro, de acordo com Mateus 25, no versículo 10, na parábola das virgens. Entram para as bodas e se casam. Agora essa igreja deixa de ser noiva. Ela passa a ser um grande exército. Zacarias capítulo 14, no versículo 5, diz assim: fugis para os montes dos vales, fugi como fugistes no dia do terremoto do rei Uzias. Então virá o Senhor meu Deus e toda a sua igreja com ele, os seus santos. Na ocasião do retorno de Cristo, nós já estaremos no céu, já há 7 anos, e nós desceremos com Cristo, como está em Apocalipse capítulo 19, no versículo 11, o céu se abre e a igreja desce com Cristo, Cristo pisa no Monte das Oliveiras, e nós começamos uma batalha contra Satanás, o anticristo, o falso profeta, e todo o exército que estava contra o povo de Deus. Mas isso tudo só acontece depois da vinda do Senhor. Porque o que importa para nós é um evento majestoso, um evento secreto. E o arrebatamento da igreja, a grande promessa em que os nossos corpos serão desintegrados aqui da terra. A doutrina do abrir e fechar de olhos.
Nós não iremos ver, mas nós ouviremos. Num dado momento o Senhor vai nos chamar, a trombeta do Senhor irá tocar, e nós subiremos para morar com Ele para todo sempre. Em João capítulo 14, no versículo 1 diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou para o Pai preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu for, vós estejais também. Há uma promessa na Bíblia, que Jesus Cristo nos levaria para o céu para morar com Ele. Isso significa que o nosso destino não é um chão frio, um chão gelado. Nosso destino não é o cemitério. Nosso corpo pode ir para o pó, mas a nossa alma vai para a glória. Pois se nós estivermos aqui na terra, na ocasião do arrebatamento, aqueles que servem a Deus com singeleza de coração, aqueles que entregaram a sua alma e a sua vida a Ele, serão arrebatados. E esse é o conteúdo da palavra de Deus. O arrebatamento é diferente da vinda do Senhor. O arrebatamento é para a igreja, e a segunda vinda do Senhor é com a igreja. Jesus volta juntamente conosco, mas o arrebatamento é somente para a igreja. O apóstolo Paulo diz: para os seus, os mortos em Cristo, aqueles que têm Cristo. O arrebatamento, ainda em segundo lugar, é um evento de consolo. A volta de Jesus é um evento de lamento. No versículo 18 do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz: consolai-vos, pois, com essas palavras. O arrebatamento não é um evento para você ter medo, é um evento para você se alegrar. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que esperam no Senhor, somente nessa vida, são os mais miseráveis de todos. Nós estamos nesse mundo de passagem, pois nós estamos caminhando para a glória. Na época das tardes da bênção cantava: caminhando eu vou para Canaã. Quem lembra? Essa todo mundo, né? Essa é famosa. No entanto, a segunda vinda de Cristo é um evento de lamento. Por que de lamento? Diz Apocalipse 1:7: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os que o mataram, e todos os povos que estiverem na terra irão se lamentar. Há muitas pessoas que não sabem como, por que eles devem ser arrebatados. Porque se você não for arrebatado no dia em que a trombeta soar para os salvos em Cristo, você irá passar por um período de angústia e tribulação que Jesus diz que nunca houve sobre a face da terra. A Bíblia fala que demônios serão soltos, irão atormentar o mundo todo por 5 meses, e os homens buscarão a morte, e a morte fugirá deles. Apocalipse capítulo 9. A Bíblia também fala que 4 cavaleiros, demônios, serão soltos. Um vai trazer miséria, ele terá uma balança na mão, é o cavaleiro preto. O outro vai trazer morte, é o cavaleiro das guerras, é o cavaleiro da angústia e da tribulação. O outro é o cavaleiro do anticristo, é o cavaleiro branco. E o outro é o cavaleiro vermelho das pestes. Esses 4 cavaleiros irão cavalgar sobre o mundo. A Bíblia também fala que cometas cairão na água e vão envenenar todas as águas do rio. Cometas irão cair e irão envenenar as águas do mar. Os animais da terra e do rio irão morrer. As vegetações irão morrer. Estrelas irão cair do firmamento. A lua se converterá em sangue e o sol irá escurecer. Aqueles que não forem arrebatados irão experimentar o inferno na terra, para depois experimentar a terra no inferno. Há demônios que estão presos,
que estão sendo resguardados para esse período chamado de a grande tribulação. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 11, diz: o mistério da iniquidade já opera, e aguarda que seja, versículos 6, 7, 8, 9, 10 e 11, e aguarda que seja tirado aquele que agora o detém. No versículo 11 diz: e por desprezarem a verdade, Deus enviará durante esses 7 anos uma operação chamada operação do erro. Um demônio, um espírito de engano será liberado sobre a face da terra, para que ninguém se converta. A porta é estreita, mas está aberta. A porta é estreita, mas o Espírito Santo ainda está na terra, convencendo o homem do pecado, justiça e juízo. João 16, versículo 9. Há muitos que ainda hoje desprezam a palavra da verdade, mas tão logo, e eu vos afirmo, tão logo chegará o dia em que começará todo o cumprimento dessa profecia. E um evento irá desencadear toda essa sequência de eventos. E esse evento se chama o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento que vai gerar um pandemônio no mundo. É por causa do arrebatamento que um homem será levantado pela ONU para ser um governo único, para trazer paz, justiça social e prosperidade e segurança no mundo. Mas o apóstolo Paulo diz: quando ouvirem dizer paz e segurança, então haverá repentina destruição. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. O arrebatamento, ou sequestro, ou em inglês é o rapto da igreja, em que o ladrão da noite, que no caso aqui é Cristo, que nos arrancará dessa terra, é o evento que desencadeará todas as desgraças na terra. Imagine você o seguinte: milhões de pessoas ao redor do mundo irão sumir num piscar de olhos. Pisque os olhos, obrigado. Nesse piscar de olhos, pilotos irão cair, irão sumir. Motoristas maquinistas de trem, motoristas. Pessoas irão sumir, acidentes, aviões caindo, trens se chocando, metrôs se chocando, controladores de voo sumindo e não controlando mais os voos. E de repente, num piscar de olhos, multidões desaparecendo em todos os cantos da terra, multidões de gente salva. De gente que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que não amaram as suas vidas, mas amaram mais o Senhor do que suas vidas, que um dia levantaram a mão em uma reunião e falaram: Senhor Jesus, eu te entrego a minha alma. Essa multidão irá sumir da face da terra. Antigamente a gente cantava: muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Quem sabe o coro? Onde está? Olha aí, ó, isso que é bom. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: a ICP foi embora para Sião. Meus irmãos, não há uma palavra que nós necessitamos mais em nossos dias do que a grande esperança de que tudo que nós estamos passando aqui está chegando ao fim. Está chegando a hora da noiva de Cristo encontrar com o Cristo da noiva. Está chegando a hora que os anjos irão nos pegar pelos braços, irão nos levar até o trono de Cristo e nós o veremos face a face.
Em Mateus 24, versículo 30 diz: então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Deixa eu te dar aqui alguns dados muito importantes aqui agora, presta atenção. A Bíblia é um livro de 66 livros, 27 deles no Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, 24 dão primazia ao retorno de Cristo. Somente 3 livros não falam do retorno de Cristo no Novo Testamento. Dos 27 livros, 24 livros falam mais do retorno de Cristo do que de qualquer outro assunto, mostrando que era principal a pregação apostólica da época. Mais do que isso, a Bíblia Sagrada usa alguns termos chamados profetas messiânicos. O que são profetas messiânicos? Como Isaías, Ezequiel, Malaquias, Daniel, Oséias, Naum, Obadias, são chamados de profetas messiânicos. Esses profetas messiânicos, eles tinham algo em comum. Todos eles profetizaram a volta, primeiro, o nascimento do Messias e depois a segunda vinda do Messias. Veja, cada profeta tem um espaço de tempo aí de 100 anos, 200 anos, 400 anos um do outro. E todos eles usaram a mesma linguagem. Em primeiro lugar, eles profetizaram que o Messias iria nascer num lugar pobre, numa estrebaria, ele seria perseguido, ele iria morrer e ele iria ressuscitar. Então todos os profetas messiânicos estavam certos. Mas paz, meus irmãos, todos que profetizaram a primeira vinda do Messias, também profetizaram a sua segunda vinda. Isaías, que é o profeta messiânico mais famoso da Bíblia, ele profetizou mais a segunda vinda de Cristo e o seu reinado do que a sua primeira vinda. Estariam os profetas messiânicos certos quanto à sua primeira vinda e errados quanto à sua segunda vinda? Você sabia que demorou mais o cumprimento da primeira vinda dele do que agora está demorando o cumprimento da sua segunda vinda? Quando eles profetizaram o nascimento do Messias, eles diziam a mesma coisa que dissemos hoje. Desde que nossos pais nasceram, todo mundo fala da vinda do Messias e ele nunca veio. Pois ele veio, ele morreu, ele mudou o mundo entre antes e depois de Cristo, apesar que a escola agora está querendo tirar esse negócio de antes e depois de Cristo, porque é supremacia branca. Mas Jesus era amarelo, nem branco era. A cruz é de supremacia branca. Ah, mas Israel, eles são amarelos, eles não são brancos. Não é verdade? Mas enche Israel de pinheirinho e neve no Natal. Eu não sei de onde eles arrumam essa neve em Israel, mas tudo bem. Mas veja bem, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que as profecias primeiro foram para o nascimento do Messias e agora aponta para a sua segunda vinda. Mas calculem comigo algo muito importante aqui nessa noite. Preste muita atenção no que eu vou falar. Imagine que nesse telão aqui agora, nós temos 1.700 quadradinhos de planilha de Excel. Aquilo que você faz no seu computador para pôr suas anotações, suas agendas, suas contas. Então nós temos aqui agora 1.700 quadradinhos de planilha de Excel. Cada quadradinho tem uma profecia. É isso mesmo. Nós temos na Bíblia 1.700 profecias sobre a segunda vinda de Cristo. Pare para pensar. Agora, dentro desse quadradinho, nós temos 1.700 profecias sobre a segunda vinda de Cristo. Das 1.700 profecias acerca da segunda vinda de Cristo, olhe para mim, só faltam 7 para se cumprir.
Cada profecia que se cumpriu está arriscado de X. Então o nascimento de Jesus já é uma profecia apocalíptica. A Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. A morte de Jesus é uma profecia apocalíptica. O Pentecoste, a descida do Espírito, é nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então nós temos 1.700 profecias sobre a segunda vinda de Cristo. Só 7 ainda não se cumpriram. Você gostaria de saber quais são as 7 profecias para se cumprir? Quem gostaria? Só na cruzada eu vou falar. Estou brincando, vou falar agora. Isso é para forçar você a fazer a inscrição, não precisa nem forçar, gente. Agora escute bem, preste muita atenção. De 1.700 profecias apocalípticas, só 7 ainda não se cumpriu. Eu vou falar as 7 profecias por ordem de cumprimento, de acontecimento, de acordo com a Bíblia Sagrada. Das 7 profecias que faltam para se cumprir, lá vão elas: arrebatamento, grande tribulação, volta de Jesus. Você entendeu que arrebatamento é uma coisa e a volta de Jesus é outra coisa? A volta de Jesus, ele vem visivelmente e desce no Monte das Oliveiras. O arrebatamento, ele não vem, é você que sobe. O arrebatamento é o mover da terra para o céu. A volta de Jesus é o mover do céu para a terra. Na volta de Jesus o céu trabalha, no arrebatamento a terra trabalha. Os sinais que precedem o arrebatamento são sinais naturais. Terremoto na Bahia, é peste, tudo isso está na Bíblia. Pandemia, guerra, terremotos, fomes, crises financeiras, são ambientes de princípio de dores. Esses dias alguém me perguntou: pastor, já estamos na tribulação? Não, meu filho, você não sabe o que é tribulação. Mas qual é o período que nós estamos vivendo agora? É um período profético chamado de princípio das dores. É um período que precede o arrebatamento. Tudo que nós estamos vivendo agora está na Bíblia. Desde a peste até os gafanhotos que apareceram. Terremotos e guerras, até o cavalo preto que gera a crise financeira. Então preste atenção. Jesus Cristo volta depois do arrebatamento e depois da grande tribulação. Então quais são os eventos? Primeiro, arrebatamento, grande tribulação, volta de Jesus. Já falei 3, faltam 4. Depois do arrebatamento, grande tribulação, volta de Jesus, aí tem o Armagedon. O que é Armagedon? É Jesus voltar e guerrear juntamente, eu e Jesus e os anjos, guerreando com mais de 200 milhões de soldados. Eu já preparei minhas armas para dar butinada na cara do anticristo, aquele corintiano. Agora veja bem, escuta. Arrebatamento, grande tribulação, volta de Jesus, Armagedon. Depois do Armagedon, vem um período de 1000 anos, chamado milênio, em que Cristo desceu, e agora ele vai residir em Jerusalém, e ele vai reinar o mundo todo a partir de Jerusalém, e nós, junto com ele. Vai ter cidade com meu nome, vai ter ruas com o seu nome. A Bíblia diz que a igreja vai reinar com Cristo nesse milênio, são 1000 anos. Depois de 1000 anos, o diabo é solto e volta a cirandar com o mundo. Depois de 1000 anos, olha lá, arrebatamento, grande tribulação, volta de Jesus, Armagedon, milênio. Aí o que acontece? Juízo final. Toda pessoa que morre sem Cristo é diferente daquele que morre com Cristo. Deixe-me eu te dizer, quem morre com Cristo ressuscita no dia do arrebatamento, que é o próximo evento no calendário de Deus. Quem morre sem Cristo, ele passa arrebatamento, grande tribulação, Armagedon, milênio, e ele ressuscita só no juízo final. A Bíblia diz que o mar dará os mortos, o inferno dará os mortos, os anjos irão recolher, o espírito volta para a carne que estava no pó, estava lá aquele osso, se rejunta,
vira corpo de novo e comparece diante do trono branco. Esse é o juízo final. Mas nesse juízo final você não será julgado, porque você vai julgar, porque você é salvo. Diga amém. Depois do juízo final só falta mais uma profecia bíblica para se cumprir. É quando a nova Jerusalém, que está lá no céu, a terra vai ser purificada com fogo e a nova Jerusalém desce do céu. E a Bíblia diz que agora o reino de Deus estará com os homens. O céu invade a terra. Que coisa poderosa. Eu falei para você de 7 profecias. Essas são as 7 últimas profecias bíblicas das 1.700. Mas dentro desse quadrado e parâmetro de profecias bíblicas, o arrebatamento, senhoras e senhores, é o próximo evento no calendário de Deus. A próxima profecia para se cumprir com a igreja é o arrebatamento da igreja. É quando o Senhor vai tocar a trombeta e nós vamos ouvir e vamos desintegrar, sumir da terra, estaremos para sempre com o Senhor. Agora pense bem comigo. Qual é a próxima profecia para se cumprir? A profecia do arrebatamento. A Bíblia Sagrada diz que o arrebatamento é secreto. O mundo não vai saber e nem ver o arrebatamento. A Bíblia diz em Mateus 24:37, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda dele. Porque nos dias de Noé, que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, ia para o trabalho, voltavam do trabalho, até que o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam que veio o dilúvio e levou a todos, assim será o arrebatamento. O povo precedente ao dilúvio estavam como hoje, vivendo a vida normal. Deus não vai avisar você, estou indo arrebatar. A maneira de Deus te alertar para o arrebatamento é através dos Noés. Hoje vai chover. Eu estou aqui nessa noite para te dizer, entrega a sua alma a Jesus. Quem adultera, para de adulterar. Quem rouba, para de roubar. Quem dorme com o namorado ou namorado, para de dormir. Você que está vivendo uma vida de pecado, ainda há tempo de você se arrepender, porque a hora que a trombeta tocar, a porta da graça se fechar, acabou. A oportunidade da salvação é hoje. Arrependa-te dos teus pecados agora mesmo, porque Cristo vai soar a trombeta. E aqui nessa noite eu vim para te dizer, a chuva está vindo tempestade, e não há onde você se esconder, a não ser no colo do Pai. O que o Senhor espera é que haja um conserto e um arrependimento de vida. Paulo diz em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5:2, porque sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. E ele ainda diz mais, o Senhor Jesus diz, se o dono da casa soubesse quando viria o ladrão, ele não sairia de casa. Esse texto diz que ele vai vir numa hora em que não sabes, no momento em que não estava esperando. O que você estará fazendo no dia do arrebatamento? Exatamente o que você está fazendo hoje. Exatamente o que você estará fazendo amanhã. Então, um dia o aluno perguntou para o professor de escola bíblica, professor, qual é o dia certo para aceitar Jesus? O professor diz, garoto, um dia antes de você morrer. O garotinho disse, yes, então eu vou aceitar Jesus quando tiver velho. Você sabe que infelizmente muita gente pensa que ele vai morrer só quando tiver velho. Porque se Jesus não arrebatar, Jesus pode arrebatar a igreja daqui 10 anos, ou pode arrebatar a igreja amanhã. Porque eu não estou aguardando a volta de Jesus daqui 10 anos. Tem gente que me pergunta, pastor, será que Jesus volta daqui 10 anos? Eu falei, não. Jesus volta quando? Amanhã, irmão. Eu estou esperando o retorno de Cristo é hoje, não é amanhã. Porque cada geração tem que esperar Jesus voltar no seu tempo, senão ela se perde. Uma igreja salva quer salvar a cidade. Um homem salvo quer salvar sua casa.
Você parou para pensar que se o arrebatamento acontecer hoje, a maioria das pessoas que você ama, você irão para o inferno gemer por toda a eternidade? Porque ninguém vai entrar no céu porque Deus ama eles. Então, a gente não vai no céu porque Deus ama quem está no inferno também. Olha o que a Bíblia diz em João 3,16. Deus amou o mundo todo de tal maneira. Então por que o mundo todo não é salvo? Deixa-me te explicar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, o amor de Deus é pelo mundo todo. O amor de Deus é um amor incondicional, até por aqueles que vão para o inferno. Mas a salvação custa a sua alma. Você tem que dar sua alma a Jesus para ser salvo. É todo aquele que nele crê não vai perecer. O amor é incondicional. A salvação tem um preço. Ah, mas tem preço? Tem. Você tem que entregar sua alma a Jesus para ser salvo. A salvação custa a sua alma. Ah, pastor, mas será que é isso mesmo que você está falando? Você quer pagar para ver? Tenta. Espera morrer para saber se eu estou mentindo ou falando a verdade. Então um dia alguém disse: pastor, eu posso lhe processar? Porque você não tem provas científicas cabíveis do que você está falando é verdade, e você está tocando terror nas pessoas. Eu falei: então me processe. Mas deixe-me lhe perguntar uma coisa antes de você me processar. Imagina que você vai entrar dentro de um avião. E o piloto diz: senhoras e senhores, esse avião tem 90% de chance de chegar e 10% de chance de cair. Você entra? Sabe por que você não pode entrar? Porque 10% de chance lá no ar é mais de 50%, é a lei da probabilidade. Por exemplo, se você tem um carro e sai de casa, eu vou viajar, saio de casa amanhã, 5 da manhã, vou para Goiás, vou dirigindo. Os pneus estão novos, os freios estão novos, ainda assim, eu tenho 20% de chance de não chegar. Porque não depende só de mim, depende de outros motoristas. Mas se o pneu estiver careca, de 20 vai aumentando. Se as pastilhas estiverem gastas, se o óleo de freio não estiver em dia. Você percebeu? Agora imagina você, um avião que sobe com 10% de chance de cair, com a velocidade do vento, com os graus abaixo de zero, e muitos abaixo de zero, esses 10% vão aumentando, aumentando, aumentando e aumentando. Vou te explicar, na probabilidade, se você tiver 10% de chance de ir para o inferno, você irá. Porque você tem que contar com o seu pecado, com o seu esfriamento, com os seus desvios, com as coisas que fazemos por causa da natureza. Se eu estiver pregando aqui e o que eu estiver falando tiver apenas 10% de verdade, e você não entregar a sua vida a Jesus, a sua alma está correndo um sério perigo. O arrebatamento é um evento somente para aqueles que deixaram o sangue de Jesus lavar os seus pecados, lavar a sua alma. Por isso que na parábola das virgens, 5 loucas e 5 prudentes, as 10 representam toda a igreja. O que me assusta nesses textos, que a Bíblia deixa claro que só a metade da igreja será arrebatada. 10 virgens, 5 subiu, 5 ficou. 2 estarão no moinho, um levado, outro deixado. O moinho é onde a igreja está. 2 estarão no campo, é a igreja que está no campo, um levado, outro deixado. 2 estarão numa cama, é a família, um levado, outro deixado. Metade fica. Qual metade você está? Pastor, o que eu tenho que fazer para subir com Cristo? Em primeiro lugar, pôr na sua cabeça que Jesus está voltando. Nunca tivemos um momento de aceleramento profético tão terrível como estamos tendo agora. Se Jesus ia voltar daqui a 100 anos, com as profecias que vivemos agora, houve um acelerar dessas profecias. A Bíblia fala do aumento da tecnologia. Que tecnologia que tinha 100 anos atrás, gente? Não tinha como Jesus voltar 100 anos atrás.
A Bíblia diz que o povo da geração de Paulo cria que Jesus iria voltar naquela época, e Paulo diz: irmãos, não removais da vossa mente para que o dia do Senhor não vos apanhe de surpresa, mas não pense que Jesus vai voltar no nosso tempo, que Ele não voltará enquanto não houver uma apostasia. Sabe o que é apostasia? É uma multidão de crentes se esfriando, abandonando a fé e abandonando o primeiro amor. Você acha que essa situação não é um cumprimento profético em que está fazendo uma multidão de crentes se esfriar? Ai, pastor, mas olha os escândalos. Bom, eles também são um acelerador profético. Jesus disse que nos últimos dias haveriam falsos profetas, fariam comércio de voz, escandalizariam a muitos. Mas Jesus diz: é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem veio o escândalo. Jesus disse que o escândalo é ruim, não, diz que ele é necessário, porque o escândalo é o balizador entre o falso e o verdadeiro. Quem vem para a igreja por causa de gente, sai por causa de gente. Quem vem por causa de Jesus, não sai. Primeira de Paulo aos Coríntios 15:52, no momento, num piscar de olhos, perante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos arrebatados. Há uma promessa de Deus que nós vamos subir num arrebatamento, nós seremos arrebatados, a trombeta irá soar e nós subiremos com Cristo. Esse sofrimento que passamos aqui não é nada diante da glória que em nós há de ser revelada. Irmão, a sua dor, lá no céu não tem câncer, lá no céu não tem AIDS, lá no céu não tem síndrome de pânico, lá no céu não tem coronavírus, o céu não usa máscara. Nós vamos subir com Cristo, tão logo você verá o rosto do seu Senhor, face a face, face a face. Em Mateus 24:42, vigiais, pois, porque não sabeis a hora em que virá o vosso Senhor. Existem duas coisas que eu quero fazer aqui nessa noite. Elas são muito importantes. A primeira delas, há muita gente aqui que afastou da fé. Ele não só esfriou, como ele desviou. Existe a diferença entre o desigrejado e o desviado. Eu já aprendi a diferença. Tem o camarada que é desigrejado, que ele não gosta de mais ir na igreja. Mas ele assiste ali o culto, ele de uma forma religiosa, não bebe, não fuma, não comete pecados grosseiros, mas ele não gosta mais de ir à igreja. Esse é o desigrejado. Mas tem o desviado, é aquele que realmente abandonou a fé, passou a fumar, beber, se drogar, não fala mais de Jesus, agora está em pecado destrutivo, ou seja, ele já seguiu a Cristo, agora ele não segue mais. Esse é o desviado. O desigrejado é também desviado, de forma religiosa, é um ateu praticante. Ele crê que ele pode servir a Cristo, sem estar no corpo de Cristo. Ele crê que ele pode amar o noivo e odiar a noiva. Não dá. Não dá para você amar o noivo e odiar a noiva. Mas pastor, eu me decepcionei muito na igreja. Fiz um acordo lá com caras, e o cara faz uma sociedade com outro e sai da igreja, quando dá errado. Aí você vai chegar diante de Deus no dia do trono e falar: Senhor, eu saí da igreja porque eu me decepcionei com o pastor, me decepcionei com fulano, com ciclano. Aí Jesus vai te perguntar: quem morreu por você? Não, Jesus, olha, foi o senhor que morreu, mas o pastor, a Flor de Lis, pôs veneno pro cara, deu 30, mandou matar.
O pastor Everaldo está preso, Senhor. Então eu me decepcionei demais. A Flor de Lis cantava, não, é de joelho, não, é de joelho. Ela cantava a música da oração. E como que ela faz esse negócio? Aí Jesus vai olhar para você e vai falar assim: quem morreu por você? Não, foi o Senhor. Ah, é? Mas quantas vezes eu te desapontei? Quantas vezes eu menti para você? Quantas vezes eu enganei você? Não, o Senhor nunca. Pois é, eles te enganaram, mas foi a mim que você abandonou. Não há desculpa para o desvio, para não congregar. Satanás entrou na cabeça das pessoas e garantiu a elas que, como elas ficaram um tempo de forma online, elas podem ficar para sempre. Não, não podem. Porque você não precisa ser crente de internet. Você não tem que pedir perdão para ninguém, não tem que consertar com ninguém, não tem que aguentar os defeitos do outro irmão para tratar o seu defeito, para você se tornar parecido com Cristo. Então ser crente online é uma maravilha. Você não tem que ver a cara dos seus irmãos. Não tem como se tornar parecido com Cristo de forma online. Isso é uma coisa emergencial, gente. Porque você só se torna parecido com Cristo quando você exercita perdão. Quando você perdoa, pede perdão, você vai mudando. Isso só acontece quando as pessoas pisam no nosso calo e nos decepcionam, e nós pisamos no calo de alguém e decepcionamos a elas. O dia que você achar uma igreja perfeita, não vai para lá. Você vai estragar ela. Porque você não é perfeito. Um dia o irmão disse: pastor, eu estou procurando uma igreja para eu me sentir bem. Eu disse: vai para um shopping. A gente se sente muito bem no shopping, até o cheiro é diferente. Aquele cheiro de coisa nova, cheiro de roupa, cheiro de perfume, cheiro de sapato novo, cheiro de tudo novo. Ah, pastor, mas eu estou procurando um lugar para eu me sentir bem, mas aqui tem muito hipócrita. Eu disse: aqui tem espaço para mais um, meu irmão. Hoje não, porque você tem que fazer inscrição para ser mais um hipócrita no culto. Que é igual coração de mãe, sempre cabe mais um hipócrita. Igreja é um lugar de gente doente. Querer que igreja tenha gente perfeita é querer que não tenha doente no hospital. Igreja é o seguinte: é pecador pregando para...
pecadores, mortos pregando para mortos, desesperados pregando para desesperados. Só Cristo é suficiente. No entanto, pastor, eu saí da igreja porque a igreja me desapontou. O mundo te decepcionou e você não sai dele não? O mundo te desaponta muito mais e você não sai do mundo. Satanás pregou algumas coisas, isso desceu para o seu coração. Mas nós estamos vivendo dias tão terríveis que essa mensagem que eu estou pregando agora só vai entrar na cabeça e descer para o coração daqueles que realmente estão aquecidos em Cristo. Nós não conseguimos mais avivar crente frio, infelizmente. É dia que o frio fica mais frio e só pega fogo quem está pegando fogo. Olha para o seu irmão, vê se o olho dele está pegando fogo aí, ó. Agora escute bem o que eu estou lhe dizendo. Você sabia que não tem mais nenhuma profecia para se cumprir para que o arrebatamento aconteça? Você sabia que o arrebatamento pode acontecer hoje mesmo? Você está preparado? Mas ainda tem tempo. Então eu vou fazer 2 apelos muito importantes, desesperadores. Primeira coisa, eu quero pedir que você fique em pé. Um microfone para ele, por favor. Meu azul. Além. Olha para mim aqui. O meu filho vai cantar uma canção e eu vou fazer o apelo antes. Enquanto ele canta, você vai tomar a sua decisão. Primeiro apelo. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu quero chamar aqui à frente, ou melhor, pedir que levante a mão todos que estão sem igreja. Eu quero orar por você nessa noite. Levanta e fica com a mão levantada. Pastor, eu estou sem congregar, procurando um lugar. Levanta a mão, vai levantando a mão que eu quero orar por você. Fica com a mão levantada, não abaixa a mão, eu quero orar. Levante bem alto a mão. Pastor, eu estou sem igreja hoje. Vai levantando as mãos, não abaixe, levante bem alto as 2 mãos. As 2, bem alto. Eu quero orar por você. Quero orar. Vou pedir agora que todos que levantarem as mãos, que levantaram as mãos, venha aqui à frente para eu orar por você. Você que está sem igreja, eu tenho que orar por você. Vai saindo do lugar e vindo à frente aqui. Vem à frente. Vem à frente. Saia do lugar e vem à frente. Todos que estão sem igreja, sem congregar. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Vem à frente. Morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Agora eu vou fazer o segundo apelo. Pastor, eu não estou só sem congregar, eu realmente me desviei e hoje eu quero voltar para Jesus. Eu não quero ser daqueles que desviou nesse momento crucial. Eu quero voltar hoje, porque eu vou subir com Cristo. Se você quer retornar para os braços do Pai, vem à frente agora. Sai do lugar e vem à frente. Eu quero orar por você. Os irmãos estão pegando o seu nome. Dê o seu nome. Se é reconciliação, diga reconciliação. Se é batismo, coloca batismo. Se está entregando a Jesus, diga que está entregando. Se você estava sem congregar e agora você quer passar a congregar, coloque o seu nome. Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus, talvez há centenas aqui, mas quantas pessoas estão aqui à frente agora, Pai, entregando a vida e a alma ao Senhor. Meu Deus, cuida dessas pessoas. Senhor, que essa palavra que foi colocada em cada coração agora sirva de semente e que venha germinar para a vida eterna. É o que eu te peço agora, meu Pai.
É o que eu peço agora sobre cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.